trazer algumas informações. O que aconteceu ao longo dessas últimas horas, esse domingo, dia 15 de junho, muito agitado no Oriente Médio. O governo do Irã confirmou a prisão de 2 pessoas suspeitas de serem agentes do Mossad, o serviço secreto israelense, em território iraniano. Segundo a polícia em Teherã, esses agentes do Mossad teriam sido presos em operações separadas que levaram também ao confisco de uma grande quantidade de explosivos, mais de 200 quilos de explosivos, um equipamento para 23 drones, além de lançadores que teriam sido capturados, que teriam sido retirados pela polícia iraniana. A gente sabe, de fato, que o Mossad está operando dentro do território iraniano. Essa informação foi confirmada pelo exército israelense já desde quinta-feira, que agentes do Mossad auxiliaram na operação que deu início a esse conflito, a Operação Rising Lion, Leão em Ascensão, afirmando que o Mossad estava, sim, operando para evitar que a defesa aérea do Irã funcione corretamente, com drones, com mísseis de curto alcance, justamente para neutralizar essa defesa iraniana e permitir que os ataques israelenses possam ocorrer com mais efetividade. Não foram as únicas prisões de pessoas suspeitas de operar para o Mossad nesse domingo. Outros 2 agentes já haviam sido presos na manhã de hoje, ou seja, 4 no total só neste domingo. Isso confirmado pela agência IRNA, agência de notícias do Irã. Quem está nessa conversa aqui com a gente também, acompanha todos esses desdobramentos, é o Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, a CONIB. Cláudio, muito boa noite para você. A gente conversava aqui agora há pouco com o professor Sérgio Tibiriçá sobre o informe feito pelo governo iraniano de que nesse momento, pelo menos foi isso que disse aos governos do Catar e do Omã, o Irã não vai abrir negociações de cessar-fogo enquanto permanecer sob ataque israelense. Israel também está irredutível nessa questão. Acontece que para a gente ter uma conversa de cessar-fogo, alguém vai ter que parar de disparar míssil de um dos lados. Quem é que vai chegar nesse ponto primeiro? O que a gente pode esperar para que as tensões possam baixar e as negociações possam ocorrer lá na região? Boa noite para você. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan. O que eu acho interessante é que as pessoas fazem análises como se uma coisa não tivesse interligada com outra coisa. O Irã é um país que é regido por um grupo totalitarista, religioso, absolutista, que pratica sexismo, discriminação de minorias e, portanto, não é um país que é um modelo dentro daquilo que a gente pode imaginar da tolerância. Ele é o grande patrocinador de braços terroristas. Quer dizer, quando falamos de Hamas, quando falamos de Houthis, quando nós falamos do Hezbollah, são proxies, são filiais, por assim dizer, e braços armados que espalham terrorismo em toda a região do Oriente Médio. Existem 2 pontos que são vitais. Em primeiro lugar, a questão da bomba atômica. O Irã, ele é um signatário da agência como não produtor de armamentos, ele se compromete com isso e faz o contrário. Quer dizer, todo mundo sabe que ele está enriquecendo urânio e está se preparando para isso. Por outro lado, nós temos aí também uma questão envolvendo reféns. Você diz, como é que isso aqui pode acalmar? Eu acho que é muito simples. Liberar os reféns que estão presos pelo Hamas e, efetivamente, o Irã desistir das suas pretensões de produção de armas nucleares. Israel está se defendendo desse regime, Israel está protegendo seus cidadãos, Israel está lutando pela sua sobrevivência. Se a inteligência de Israel tivesse detectado em 7 de outubro de 23 aquilo que o Irã está fazendo neste momento em relação às bombas atômicas, provavelmente nada disso estaria acontecendo. Israel se antecipou. Nós estamos lidando com um grupo de terroristas, com um país que patrocina o terrorismo e mais, que não pretende fazer somente a destruição do Estado judeu. É muito claro, ele pretende atingir outros países da Europa, ele pretende impor um modelo de sociedade que não é o modelo que todos nós queremos.
Cláudio, a gente mencionava também agora há pouco a possibilidade de conversas sendo mediadas pelo governo do Catar. O Catar tem esse histórico, a gente já mencionou aqui que ele mediou, foi um dos países que esteve ali ligado diretamente na mediação do cessar-fogo que tivemos na faixa de Gaza no começo do ano entre Israel e Hamas. Você acredita que o Catar poderia servir nesse processo também novamente como um mediador ou vai sobrar para algum outro país essa função? Veja, evidentemente que o Catar é um país que pode fazer isso. Existem outros países que poderiam fazer, na medida em que tivessem uma certa neutralidade na abordagem da aproximação, mas eu acho que os fatores são tão claros. Quer dizer, como é que a gente pode viver com terrorismo, com reféns que estão ali sequestrados há praticamente 2 anos, tá, já para chegar perto disso, e como é que a gente pode conviver com alguém que está produzindo uma bomba atômica e que pretende usá-la? Quer dizer, deixa isso muito claro. Então, eu acho que a interlocução, a mediação, ela, independentemente de quem o faça, os argumentos têm que ser muito claros, né? Porque sem argumentos claros e consistentes que possam, de fato, trazer um redesenho para a situação geopolítica dentro do Oriente Médio, pouco vai importar quem vai fazer essa mediação. Cláudio, uma outra questão envolvendo as ações da CONIB aqui no Brasil para ajudar o povo israelense nesse momento. Eu queria que você contasse um pouco mais do que tem sido feito. Há previsão, há algum tipo de conversa, talvez envolvendo a retirada dos brasileiros que estão por lá? A gente sabe que existe uma grande comunidade brasileira ou parentes de brasileiros em Israel e nesse momento, com o espaço aéreo fechado, fica um pouco mais difícil essa movimentação. Mas eu queria que você pudesse falar aqui para a gente um pouquinho sobre o que tem sido discutido, o que tem sido debatido, se há alguma conversa com o governo, com o Itamaraty em relação a isso, para ajudar essas pessoas que estão por lá nesse momento. O CONIB tem toda e a melhor das boas vontades para fazer uma interlocução com o governo brasileiro. É bom registrar que desde o início desse cenário do Oriente Médio, ainda em outubro de 2023, nós temos tentado reiteradamente marcar um encontro com o presidente da República. E não foram poucas vezes, foi mais de uma dezena de vezes e isso nos foi negado. Tentamos também criar algum tipo de canal um pouco mais acessível com outras frentes do governo e o Brasil nitidamente tem uma posição contrária em relação ao Estado de Israel. Firmou posição aliando-se às ditaduras da China, da Coreia do Norte e também junto ao Irã. É bom lembrar que nessa mesma Jovem Pan, eu em dado momento cheguei até a propor que o presidente Lula, ele que conhece, se dá com os líderes do regime iraniano, poderia ter sido lá atrás um bom interlocutor. Hoje já não acredito nisso. Ele tomou uma posição muito clara e, evidentemente, hoje até Israel não aceitaria. A CONIB, ela tem todo o interesse de fortalecer as relações entre os judeus aqui presentes e o governo, criar um ambiente político efetivo, trabalhar contra o antissemitismo, não permitir que o Holocausto seja banalizado e também estamos sensíveis em relação a esses brasileiros. Eu tive a oportunidade de falar com um dos prefeitos, que estava com os demais, o prefeito de Santarém, conversei com ele, ontem mesmo telefonei para o ministro Chikri, que é o ministro da diáspora, solicitei a ele se ele poderia ajudar no sentido de criar uma maior mobilização para os brasileiros que estão lá, para que eles possam se locomover e voltar, mas efetivamente isso é um assunto que o Itamaraty tem que mediar. É o Itamaraty que tem que estabelecer e manter boa relação com todos os países. Aliás, o Brasil sempre foi um parceiro, sempre teve um papel bastante respeitador de grande amizade com o Estado de Israel. Nos últimos 2 anos e meio que nós estamos assistindo é justamente o afastamento de um país que se relacionava, um país que participou da criação, aliás, de 2 estados. Oswaldo Aranha era o presidente da Assembleia das Nações Unidas, portanto, muita estranheza a respeito desse tipo de ligação que o Brasil acabou adquirindo e, logicamente, criando um afastamento com o Estado de Israel, com o Estado irmão do Brasil. É bem diferente daquilo que os brasileiros almejam nas relações entre Brasil e Israel. Basta ver quais são as pesquisas de opinião a respeito da política externa brasileira por parte da sociedade maior. Cláudio, você mencionava que estava em contato com alguns prefeitos brasileiros que estão lá em Israel, em missão diplomática, conversando, conhecendo Tel Aviv e adquirindo experiência sobre gerenciamento de cidades, enfim. E a gente mencionou aqui agora há pouco, né, o espaço aéreo fechado. Queria que você confirmasse aqui para a gente, a única rota de saída possível nesse momento seria por terra em direção à Jordânia, não é isso? Ou há alguma outra possibilidade sendo ventilada nesse momento?
Veja, eu não seria a melhor pessoa para poder responder isso. Eu simplesmente conversei com os prefeitos, eles trouxeram essa sugestão e foi em cima dela que eu trabalhei. Sei que é isso que é possível e factível neste momento. Tá certo, é importante a gente ficar de olho em todas essas movimentações, saber como é que estão os brasileiros por lá, todo o povo israelense também. Muita gente, Israel é um país que recebe gente de todos os cantos do mundo, não apenas moradores, mas também turistas. O Cláudio pode confirmar isso até melhor do que eu, mas uma situação bastante tensa e a gente vai seguir acompanhando. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Cláudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil. Eu queria trazer novamente o professor Sérgio Tibiriçá aqui para essa conversa, porque, professor, a gente mencionava a questão da mediação e existe um ponto aqui bastante interessante de se trazer, que é o apoio norte-americano. Donald Trump diz que o apoio dos Estados Unidos para Israel é um apoio que vai continuar, esse apoio militar, não necessariamente para atacar o Irã, mas para ajudar na defesa de Israel. Agora, professor, a gente viu nos últimos meses uma boa reaproximação do governo americano com países importantes do Oriente Médio. Os Estados Unidos retomaram relações com a Síria, os Estados Unidos se aproximaram bastante da Arábia Saudita, que é indiscutivelmente um dos grandes players ali da região. Isso não poderia significar que os Estados Unidos poderiam diminuir talvez um pouco da sua dependência de Israel como representante ali na região? Ou ele ainda precisa manter essa relação tão próxima, tão ao lado de Israel como tem feito nos últimos dias? Talvez o Cláudio seja o especialista para falar disso. O relacionamento dos Estados Unidos da América do Norte com Israel é muito forte, por conta do protestantismo, por conta dos grandes empresários judeus que fizeram o crescimento dos Estados Unidos. Então, eu acredito que tanto democratas como republicanos sempre estiveram alinhados a Israel, né? Então, nesse sentido, eu acho que seria difícil Israel perder esse apoio dos Estados Unidos, mesmo estando atualmente com um primeiro-ministro que é bastante discutível sobre alguns aspectos. Bem, me causou espanto, né? Claro, o Bashar al-Assad era um alauíta, né? Uma minoria da minoria na Síria e governou com mão de ferro, foi recebido pela Rússia. Agora, o novo mandatário lá da Síria é um terrorista, como o professor falou anteriormente, né? E os Estados Unidos, ele tinha uma ordem de prisão operante, né? Tinha até um prêmio em dinheiro pela sua captura, e os Estados Unidos, mais que depressa, para ganhar mais um aliado, assumiu uma posição de aceitá-lo e reconhecê-lo como líder da Síria, diante de circunstâncias bastante difíceis, né, dessa guerra civil da Síria, que praticamente chegou a todos os rincões do território sírio. Bem, eu acredito que todo o aparato de países que possam ajudar são bem-vindos. Agora, eu não deixaria de ressaltar a questão da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país extremamente armado, muito bem, tem muitas reservas petrolíferas, tem muito dinheiro, muito investimento em todas as grandes empresas do mundo. E a Arábia Saudita deixou o seu recado, dizendo: olha, se esses líderes revolucionários de um povo que não é árabe, são persas, farzis, tem a bomba atômica, nós, como inimigos históricos dele, precisamos também ter a bomba atômica. Então, me deixa assim, bastante preocupado essa escalada. E a IEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, que fica em Viena, na Áustria, tem seus laboratórios, já havia detectado essa possibilidade do Irã, né, numa crescente de beneficiar o urânio para a produção de artefatos nucleares. E isso é uma preocupação, é mais uma preocupação para a região. Por quê? Porque o Irã não tem limites.
A revolução entrou na embaixada americana. Você pegar a história, dá para contar no dedo. As embaixadas sempre foram respeitadas, matou cidadãos americanos, promoveu uma carnificina a revolução iraniana. Então, me parece que o Irã não tem muito limite. Teve uma guerra contra o Iraque, financia esses grupos terroristas. Então é uma preocupação, porque um artefato nuclear ou bombas nucleares na mão de um país que nunca teve limites é preocupante para todo o mundo. Vamos voltar a falar com o comandante Robson Farinazzo. Comandante, a gente conversava ontem mesmo sobre os ataques iranianos a Israel, como o Irã tem buscado saturar a defesa aérea de Israel, e a gente sabe que é uma defesa aérea muito bem estabelecida, né? São vários elementos, ali é toda uma rede de defesa aérea de Israel, que é conhecida já há bastante tempo, e que Israel, inclusive, tem dito, o governo israelense tem afirmado que o país estava preparado para uma reação iraniana. Sabia que o Irã ia reagir de maneira forte, mais forte do que nas últimas operações feitas pelo governo iraniano. Agora, será que Israel já imaginava essa saturação do seu sistema de defesa? Isso já estava na contabilidade do Netanyahu? Bom, se estava na contabilidade dele, ele não avisou a sociedade, né? Porque, Fabrício, não é nenhuma novidade que sistemas de defesa aérea da Ucrânia, que tem comunalidade com alguns de Israel, tem sido saturado pela Rússia nos últimos meses. Não é novidade para ninguém, né? Qualquer analista militar que está iniciando aqui na profissão hoje já sabe disso. Então eu acredito que o Netanyahu deveria saber disso. Agora, o problema todo foi o seguinte: durante tantos anos se falou tanto da eficácia do sistema de defesa aérea que acho que eles mesmos acabaram acreditando. Não existe sistema de defesa aérea ou de qualquer outro tipo de defesa que você pode imaginar aí, que seja insuplantável. Você quer ver, nós tivemos um problema sério da Marinha dos Estados Unidos que é pouco divulgado. Os porta-aviões americanos precisaram deixar o Mar Vermelho porque havia saturação de mísseis, e nem eram mísseis de última geração, mísseis de drones aí de uma geração até B ou C aí dos Houthis, mas causaram um problema enorme para a Marinha americana. Por quê? Porque esses poucos e defasados mísseis, eles faziam com que a Marinha esgotasse todos os lançadores verticais dos seus navios de escolta. Então, se isso aconteceu com a Marinha dos Estados Unidos, que é a marinha mais poderosa do mundo, isso certamente vai acabar acontecendo em Israel. Eu acho que nesse ponto talvez tenha havido um erro de cálculo aí do Netanyahu. Eu não sei se ele precificou isso. Eu não tenho condições de dizer para você, eu não sei o que vai na cabeça dele, mas eu acho bom as pessoas já começarem a desistir dessa ideia de que existe um sistema de defesa, seja por parte da Rússia, dos Estados Unidos, da China, quem quer que seja, um sistema de defesa que não possa ser superado. Todo sistema ele tem o seu ponto aí que ele vai colapsar. Não digo que tenha acontecido isso com Israel ainda, mas é bem preocupante o ataque que o Irã está fazendo, né? Comandante, certamente muito preocupante, né? A gente não tinha visto algo nesse sentido desde o 7 de outubro, né? Certamente é o ataque mais intenso que Israel tem vivenciado nos últimos 20 meses. Eu queria te perguntar sobre um outro ator que está envolvido nessa história, que é o Reino Unido. O primeiro-ministro Keir Starmer confirmou que mais caças da Força Aérea, da Royal Air Force, né, a Força Aérea Britânica, foram enviados para o Oriente Médio, incluindo também aeronaves que ajudam no reabastecimento aéreo, e que essas aeronaves estão sendo utilizadas para um apoio de contingência ali na região. Qual que é a função, então, dessas aeronaves? Qual que é a jogada aqui do Reino Unido? O que explica essa movimentação britânica nesse momento? Olha, eu acho que todo o apoio militar que for prestado a Israel, de uma certa forma, alivia a sobrecarga dos pilotos, a sobrecarga das aeronaves, a sobrecarga de todos os sistemas, e também auxilia com meios que Israel não teria em grande quantidade, como sistemas de alerta aéreo antecipado e sistema de inteligência eletrônica também, que a Força Aérea de Israel tem em grande quantidade. E você tem que lembrar uma coisa, isso é muito importante lembrar, né? O Reino Unido tem diversas bases, eu vou destacar no Chipre, mas tem outras.
tem diversas bases importantes no Oriente Médio que seriam de grande valia para Israel, né? No Chipre, além da base servir como pista de pouso para aeronaves, eles têm também um sistema de inteligência eletrônica ali excelente, talvez um dos melhores do mundo, está situado no Chipre e é pouco divulgado. Fabrício, deixa eu só mostrar uma coisa aqui que diz respeito à matéria que nós estamos tratando hoje. Por favor. Eu recomendo esse livro do Luiz Felipe Lampreia, Aposta em Teherã, tá? Que fala da tentativa brasileira e da Turquia de mediar um acordo nuclear do Irã, acho que em 2010 ou 2014, não, 2010. Isso. E que foi torpedeado pela Hillary Clinton, tá? Então, assim, essa história do programa nuclear iraniano, e esse livro o Lampreia explica com brilhantismo, tem diversas facetas, assim, interessantes pra gente estudar. Pois é, Luiz Felipe Lampreia, sociólogo, diplomata aqui brasileiro, algumas das obras dele, né, sempre muito valiosas, e a leitura sempre é bom, né, comandante? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa cobertura especial. Volte sempre para conversar aqui, para ajudar a explicar um pouco mais o que está acontecendo, não só no Oriente Médio, né, mas ao redor do mundo. A gente já teve muitas conversas valiosas, certamente teremos outras ao longo da semana. Muito obrigado, Fabrício, senhores componentes da mesa, um grande abraço, um bom domingo a todos. Até mais. Até mais. Olha, vamos com informação. O governo do Irã, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o país havia solicitado uma sessão de emergência no Conselho de Segurança da ONU, mas que o pedido foi rejeitado por conta de uma interferência dos Estados Unidos, um dos membros permanentes do Conselho de Segurança. O governo iraniano também solicitou uma reunião urgente da Agência Internacional de Energia Atômica por conta dos ataques israelenses em instalações nucleares iranianas. Ainda não teve uma resposta sobre isso, mas, segundo o ministro Abbas Araghchi, a expectativa do governo de Teherã é que essa reunião possa surtir uma resolução da Agência Internacional de Energia Atômica, ou pelo menos uma forte declaração contra os ataques israelenses. O governo de Teherã também tem criticado a postura americana e de alguns países europeus consideradas muito favoráveis a Israel. Essas são as últimas informações vindas de Teherã. Essa conversa do ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, foi com repórteres lá na capital iraniana. Vou chamar novamente o professor Sérgio Tibiriçá. Professor, os Estados Unidos têm, claro, esse poder ou pelo menos a força para vetar uma possibilidade de uma reunião de emergência no Conselho de Segurança. Mas até que ponto que isso é interessante para os americanos? Eu também não sei o que seria positivo para os americanos. Mas, pelo próprio regimento do Conselho de Segurança, há a possibilidade do secretário-geral convocar uma reunião de emergência, né? Ou convocar até a Assembleia Geral, né? Mas o mais interessante seria mesmo o Conselho de Segurança. Agora, sobre a Agência Internacional de Energia Atômica, que tem a sede em Viena, na Áustria, pertinho de Viena ali, eu acredito que seria uma boa alternativa às discussões sobre enriquecimento de urânio, porque ela tem técnicos especializados, né, e ela pode, né, visitar as instalações nucleares iranianas, né, e ver o que está sendo feito, se o beneficiamento proporciona artefatos nucleares para uso na guerra. Isso seria muito importante. E o Guterres, né, Antônio Guterres, português, secretário-geral da ONU, teria a obrigação de ele mesmo assumir essa condição e convocar uma reunião, porque me preocupa muito a população civil, né? A população civil, tanto da população civil de Israel, como a população civil do Irã. E Israel, né, tem os prefeitos aí, como o membro da comunidade judaica disse, estão lá vários prefeitos, autoridades brasileiras que passam a correr riscos. Professor, uma outra questão que surge aqui, hoje a gente teve declarações também de líderes europeus, agora já está bem tarde lá na Europa, né? E nós tivemos o chanceler alemão Friedrich Merz afirmando que a Alemanha está se preparando, está preparada para possíveis ataques
ligados ao Irã, não necessariamente diretos do Irã, contra locais importantes da comunidade judaica, da comunidade israelense no território alemão. A gente sabe que essa é uma preocupação que, nesse momento, qualquer chefe de Estado europeu tem dentro do seu país, de desencadear violência interna, possíveis ataques, aqueles famosos lobos solitários, pessoas que tentam tomar ali ação por conta própria, às vezes vão para frente de uma embaixada, uma sede diplomática, algum museu, algum ponto considerado importante para uma determinada comunidade, e isso desencadear um outro problema ainda maior. Você acredita que uma situação como essas poderia ser capaz de levar um país europeu mais a fundo nesse conflito? Bem, o primeiro-ministro alemão não faria uma declaração dessa se ele não tivesse informações de ameaça. Porque o que acontece, principalmente, né, nos países que são parlamentaristas, que todas as questões, qualquer política, da mais simples nomeação, a mais simples lei, né, tudo é levado ao parlamento. Né, porque o primeiro-ministro, ele é o representante da maioria, e se ele fizesse uma afirmação dessa natureza e não tivesse respaldado, né, em análises técnicas do serviço secreto alemão, do exército alemão, ele poderia até tomar um veto ou responsabilidades, porque a comunidade árabe na Alemanha é muito grande. Agora, a comunidade iraniana, os persas, não são tão numerosos na Alemanha, mas isso poderia principalmente levar xiitas, né? Então, se ele fez essa declaração, eu acredito que haja mesmo uma fundada ameaça aos mais diversos locais, né? Nós tivemos em Buenos Aires o ataque à AMIA, tivemos outros ataques em vários lugares, né? Cemitérios, sinagogas. Então, eu acho que tenho a convicção que se o primeiro-ministro alemão tomou essa medida, há mesmo algumas questões de segurança que precisam de medidas preventivas. É sempre muito bom a gente ficar de olho nisso, né? Não dá para esquecer, por exemplo, o que aconteceu em Buenos Aires, envolvendo a embaixada israelense, um ataque que foi coordenado pelo Irã na ocasião contra a embaixada de Israel. Isso já faz algum tempo, é verdade, foi em março de 92, né? Mas teve bastante gente morta, foram 29 mortos naquela ocasião. E isso é uma situação que acaba envolvendo outros países, né? No caso, envolveu aqui a Argentina, que, obviamente, a gente sabe, não entrou em conflito direto com o Irã na ocasião. No caso, quem assumiu a responsabilidade, quem reivindicou a responsabilidade foi o Hezbollah, mas que é um proxy iraniano, né? Então, a gente sabe que isso, às vezes, acaba provocando reações em outros países, acaba desencadeando situações muito graves. Ano passado, teve ameaça de bomba na embaixada israelense em Paris, também envolvendo a embaixada iraniana lá em Paris. Muitas coisas acontecem. Por exemplo, a França, você mencionava aqui muito bem, né, professor? A Alemanha não é um país com uma grande diáspora persa, mas a França, particularmente, é o país europeu com a maior população judaica do continente e também com a maior população muçulmana. Então, certamente que isso pode acabar desencadeando uma grande pressão ali na região. Até por isso, a gente imagina umas declarações que a gente tem visto mais comedidas, por enquanto, professor, dos líderes europeus. Eles tentam também colocar na conta essa possível reação interna das comunidades árabes, comunidades persa, comunidade muçulmana e da comunidade israelense e judaica dentro dos seus próprios países? Olha, eu vou usar a minha experiência. Eu fui bolsista do Rotary na Índia. E quando nós avançamos, morando em várias casas, começamos por Goa, depois morei em Maharashtra, né, Bombaim, fui subindo e fui morar numa região muçulmana, Sultanato de Bijapur. E quando estava no Sultanato de Bijapur, que é uma região eminentemente muçulmana, estourou a Guerra do Golfo. Bom, nós éramos 5 bolsistas e mais um líder de grupo, todos com fisionomia de ocidentais,
Não podíamos sair na rua mais. E o Rotary acabou pedindo para que a gente voltasse, né? E na Índia, dentro da Índia, só que é uma região extremamente muçulmana xiita. Então esse tipo de experiência pessoal que eu tive, nós tivemos que sair de noite, ir para Bombaim, né, ficar esperando ter voo, porque todas as pessoas estavam saindo, né, da Índia também, número de voos. Então essas questões são muito sensíveis. E não podemos nos esquecer que o prefeito de Londres, várias autoridades que hoje ocupam cargos chaves na Inglaterra, em outros lugares, são muçulmanos, e alguns desses muçulmanos são xiitas, né? Então isso faz com que haja mesmo uma preocupação. É uma situação bastante tensa que a gente tem acompanhado